Eu sou psicóloga, sou redutora de danos, né? E hoje estou vindo aqui para a gente conversar sobre o meu livro, sobre minha pesquisa, o trabalho com redução de danos de pessoas trans. Olá, boa tarde. Me chamo Estela. Eu sou uma travesti branca. Tenho cabelo loiro, castanho claro, clareado também. Na altura dos peitos. Estou usando uma guia de miçanga verde. Estou com um machucado no dedo, um curativo, e estou usando uma blusa amarela esverdeada, uma calça preta. Também sou psicóloga, atualmente conselheira, né, e coordenadora da comissão de diversidade sexual e de gênero do Conselho de Psicologia daqui de Pernambuco. Esse evento é organizado pelo Conselho, né, CRC 02, através das comissões de diversidade sexual e de gênero e da comissão de saúde mental, álcool e outras drogas. A gente está muito feliz que todas as pessoas que estão aqui presentes e todas as pessoas também que estão acompanhando online, né, dizer que é um momento para a gente muito potente de estar, né, todas nós aqui reunidas nesse espaço, né, que é um espaço de construção de conhecimento em saúde, né, e que é muito significativo para a gente está dialogando, né, a partir daqui sobre as nossas perspectivas, né, de cuidado, sobre a nossa história, né, no cuidado, na redução de danos. E não quero me alongar bastante, mas a gente do movimento social, né, de pessoas trans e travestis, a gente muitas das vezes precisa abordar a temática da justiça social para estar exigindo direitos básicos, né? Ainda hoje a gente precisa estar batendo na tecla, né, do nome social, da saúde, do direito à saúde, né, do direito ao trabalho, à cidadania, mas eu acho que é muito importante a gente complexificar, né, esse debate e conseguir trazer outras instâncias que também são importantes. Uma delas é a instância da justiça epistêmica, né? Porque existe um longo processo aí de apagamento, né, do conhecimento, das práticas, dos saberes de pessoas trans. E isso se reflete, por exemplo, na redução de danos, né? Então, a importância desse evento hoje, né, de cada pessoa que está aqui presente, para dialogar, é justamente para a gente resgatar, né, essas práticas. Né? Então, antes de chegar no mestrado, tem uma trajetória dentro do movimento social, dentro da redução de danos, principalmente sendo uma pessoa trans. E aí eu tive uma experiência que me marcou bastante assim na minha trajetória, em um determinado momento assim da minha trajetória política assim, eu e uma amiga a gente foi convidada a se retirar de um grupo LGBT e um dos motivos era esse estigma em relação ao uso de maconha, né? E a partir disso a gente acabou saindo desse grupo e a gente falou, ó, se isso é um problema, isso, né, dentro do movimento LGBT, vamos para a Marcha da Maconha, né? Porque se a gente quer debater drogas, se a gente quer ter uma perspectiva mais interessante para conversar sobre isso, a gente passou a se articular dentro da Marcha da Maconha. Isso foi em 2013, né? Eu e a Transcanábica, ela, inclusive, essas histórias que eu estou trazendo aqui, inclusive, eu costuro no meu livro, assim, né? Então, a partir daí, eu me coloquei um pouco mais no debate de drogas ali a partir de 2013, comecei a trabalhar com um tema, comecei a desenvolver projetos com a comunidade LGBT, até que mais ou menos lá para 2018, 2019,
eu já trabalhava com psicologia, eu tenho um livro de poesias também, trabalho com artes. E aí montei com alguns amigos um grupo de poesia para pessoas trans. Então a gente construiu um espaço que a gente se reunia uma vez por mês para recitar poesias. E a gente, nesse espaço, a gente falava muito sobre redução de danos. Porque a gente tinha muita essa experiência, né? Eu sou de São Paulo, isso aconteceu essa época em São Paulo. Então você está numa cidade onde você é constantemente invisibilizada, né? Você estuda e parece que isso não chega a lugar nenhum, você se esforça, parece que você sempre está nadando contra a maré, assim, sempre tem uma força muito grande contra você. E você só consegue reagir a isso se a força for coletiva, né? Então essa experiência da gente juntar um grupo e se juntar e a partir dali produzir narrativas sobre nós, ideias de cuidado, né? E aí a gente começou a trabalhar muito na perspectiva de geração de renda. Então esse grupo começou a abrir oportunidades para a gente trabalhar quanto artistas em alguns lugares. E aí então a partir daí eu fui trabalhar no Edley, que é uma ONG lá em São Paulo que trabalha com redução de danos, assim, né? E aí quando eu fui trabalhar no Edley, em um determinado momento eu vi que a pauta de pessoas trans ali, ela era muito escassa. No sentido que eu meio que cheguei no espaço para ajudar a ampliar o trabalho que eles tinham na redução de danos em espaços de cultura, né, de lazer, para pessoas trans, né? Então, como eu produzi um evento para pessoas trans, a ideia foi essa capilaridade. E aí tudo bem, né? Fui trabalhar com redução de danos, dali eu fui trabalhar na Cracolândia, lá em São Paulo, de lá veio a pandemia, né? Eu me mudei de São Paulo e vim para Recife. E aqui em Recife, eu fui trabalhar na Escola Livre, que foi inclusive onde eu conheci a Estrela, né? Lá em 2021, na Estrela. 2021, um pouquinho ali depois do primeiro boom, do primeiro lockdown que a gente teve, né? Aí 2021 teve uma pequena abertura e logo depois fechou. Eu trabalhava na Escola Livre de Redução de Danos, foi um trabalho bem massa, assim, e foi aonde... foi um espaço que permitia que a gente fizesse um trabalho com as pessoas trans, onde a gente não diferenciasse se a gente ia trabalhar com homens, com mulheres. Todos os debates eram importantes da mesma forma, né? Então eu achava isso bem massa. E teve a situação da Roberta, né? Que a Roberta foi queimada viva aqui num ponto de ônibus em Recife. Isso marcou bastante a cidade, assim, foi um momento que a gente conversou bastante sobre isso, né? E trazer essa perspectiva para a redução de danos, que é a violência que as pessoas trans sofrem, a violência que as pessoas negras sofrem na rua, isso não tem que ser uma responsabilidade dos grupos marginalizados de dar uma resposta, porque esses grupos estão vulnerabilizados. Nesse sentido, a transfobia e o racismo é uma responsabilidade social. Eu, quanto cidadã, tenho responsabilidade sobre isso. Eu vivo numa sociedade e tenho responsabilidade sobre essa sociedade, né? Então, essa perspectiva ela é muito importante para refinar nossas ideias de cuidado. Não existe cuidado onde a gente ignora o que pessoas trans vivem constantemente, né? E aí, da Escola Livre de Redução de Danos, eu fui aprovada no mestrado aqui na UFPE e comecei a fazer o mestrado em psicologia aqui. E aí, a minha tentativa inicial foi de amarrar e de costurar todas essas ideias. E aí eu chego na história... passo a lembrar da história de Brenda Lee, né? Brenda Lee é uma travesti pernambucana, ela é de Bodocó, interior de Pernambuco, e ela em São Paulo construiu um espaço de cuidado e acolhimento para pessoas trans no meio da epidemia de AIDS. Então, naquele momento mais vulnerável para a comunidade trans, que a gente está falando da ditadura militar, né? Onde a gente não tinha trabalho, né? A gente sobrevivia da prostituição. Até hoje ainda é assim, né? Poucas de nós saímos disso, né? Mas ali era um debate mais intenso com a violência policial, né? Lá chamava Operação Tarântula, né? Com as operações da polícia focadas em perseguir pessoas trans. E Brenda Lee se levanta como uma potência ali naquele momento e abre a sua casa para acolher pessoas trans que estavam vivendo com AIDS e não podiam mais trabalhar, né? Com prostituição, ou seja, com o que for. Isso mudou a forma como o Brasil passa a lidar com AIDS, né? Porque até então o cuidado ele era no hospital. Então, se você estava com AIDS, né, você ia para o hospital e ficava no cuidado ambulatorial lá. Só que isso é muito complicado quando a gente fala de uma doença que ela afeta, né, de um vírus, que ele afeta o sistema imunológico.
Você ter uma vida triste, deprimida, distante da sociedade, marginalizada, isolada, distante da família, distante de amigos, distante de ambientes de felicidade, não tem como você ser feliz, né? Então, o próprio tratamento para o HIV, naquele momento, se mostrava ineficaz a partir desse momento onde não se tinha um cuidado que ele também fosse social. E a Brenda ali mudou isso, porque ela dizia isso, né? Vida é isso, é você acordar e tomar um café da manhã. Você terminou o seu café da manhã, você vai para o hospital fazer o seu tratamento de HIV, você voltou para almoçar. Depois do almoço, você vai fazer uma atividade à tarde, né? Então, ela complexificou isso, e aí isso se tornou um novo paradigma na política pública e mudou-se a forma como se cuida do HIV no Brasil. Brenda Lee foi a primeira travesti que construiu uma política pública de mãos dadas com o Estado. Então, a partir desses dados que eu passei a costurar na minha dissertação, eu falei assim, gente, Brenda Lee, 84, como que agora, em 2026, estão tratando a gente como novidade? O chão dessa política tem o sangue das nossas, né? Se alguém se organizou para dar uma resposta para a violência do Estado, para a violência policial e para o abandono da saúde pública, foram os grupos marginalizados, né? O SUS no Brasil se transforma quando ele sai das quatro paredes e ele encontra com a rua, com a necessidade dos movimentos sociais organizados. Então, eu passo a costurar tudo isso dentro da minha pesquisa, e a Jaqueline Gomes de Jesus, né? Ela é uma das pessoas que estava na minha qualificação, esteve na minha defesa. Ela me trouxe essa chave da violência epistêmica, né? E ela falou, procura violência epistêmica, né? E epistemicídio, né, é um conceito que a gente debate bastante na universidade, que é a forma que você usa para aniquilar o conhecimento de populações marginalizadas, né? Então, a gente não permite que as mulheres falem por si, a gente não permite que as comunidades negras falem por si, a gente não permite que as travestis falem por si. É sempre um homem branco, intelectual, que fez mestrado, graduação, doutorado e tudo, e aí ele se torna um possível conhecedor sobre você, e ele que vai explicar a sua existência, a sua vida, a sua forma de viver. E isso foi um grande problema na articulação da humanidade de pessoas trans. Porque as primeiras pesquisas que surgem sobre pessoas trans no Brasil, lá nos anos 90, ela naturalizava a violência e a marginalidade como se fosse um aspecto da nossa identidade. Então, no início, os pesquisadores eles ficavam abismados de que a gente não morria. Como assim vocês não morrem? Vocês usam droga, vocês injetam silicone industrial, vocês abandonam a família, vocês vivem na prostituição. Como que vocês não morrem, né? Então, esse foi um grande espanto da universidade no seu primeiro momento que se aproxima das pessoas trans. Então, era mais interessante porque a gente não morre do porque a gente não tem casa, sabe? E isso produz uma ideia de desumanização de uma forma muito naturalizada. Então, a gente começa a ver que os estudos de gênero começam a naturalizar o lugar da travesti e da transexual como um lugar marginalizado e subalternizado, e passa a nos olhar a partir dessa perspectiva. Tanto é que esse espanto sobre o uso de drogas da nossa comunidade vai se mostrar em pesquisas que começam a mapear o nosso uso de drogas, mas não mapeou a forma como a nossa comunidade se organizou para cuidar das pessoas que usam drogas, né? Eu lembro que eu fui no lançamento do documentário da Consuelá, aqui em Recife, né? A Consuelá é uma travesti bastante importante também na história de Recife, uma artista, né? E uma das pessoas dizia assim, né? Tipo, que achava um pouco a Consuelá um pouco de hábitos burgueses, né? Porque ela morou na Europa, você ia na casa dela, a gata tinha estátuas, né? Tinha um status social que ela conseguiu através do dinheiro em euro, né? Não foi em real, assim, né? E aí eu fiquei muito pensando nisso. Eu falei assim, olha só, né? Tipo, como que os grupos fora da nossa comunidade enxergam o que nós fizemos para sobreviver. Porque fugir do estigma da pobreza foi algo fundamental para as nossas nos anos 90 e nos anos 2000, para fugir da aparência da fome, para fugir da aparência da vulnerabilidade. Não é? A gente dá o truque. Você pode não ter o que comer, mas você vai ter uma roupa belíssima para sair, você vai sair arrumada, né? Tem uma ideia de um status de cidadania que se conquista a partir da imagem. Para algumas pessoas, elas vão olhar isso para a gente e vão tornar isso um fetiche da nossa identidade. Para a gente é sobrevivência, né? Então,
essas nuances eu comecei a perceber muito como importante da gente voltar ao centro do discurso e o centro da reflexão para a vida e para a existência das pessoas trans. Porque se a gente vai ver o que os pesquisadores olharam sobre nós, ainda é algo bem marginalizado, né? Parece que a nossa humanidade ela é negociável e secundária, né? Então, a gente é vista pelo nosso gênero, mas a gente não é reconhecida pelo nosso trabalho. Então, uma das minhas intenções de trazer a Brenda Lee como uma das narrativas principais do meu livro foi essa, né? De resgatar uma história que está aí desde os anos 80. Mas também amarrar com as histórias das pessoas que nesse momento trabalham em Recife, né? A Estrela fez parte da minha pesquisa, né? Então a gente fez algumas reuniões com a Estrela, a Marquesa, o Renato, a Flávia e como que chama da Escola Livre? Cibele. Olha, eu esqueci o nome da Cibele. Maravilhosa Cibele. E aí já foi um dado, né? Porque eu queria trabalhar com as narrativas de pessoas trans em Recife e só tinha uma contratada em Recife, que na época a Estrela não estava nem contratada. Ela fazia o trabalho ali, mas não estava ainda contratada, estava começando ali, né? Então, isso já é um dado, né? Como que a gente está falando de uma política pública que carrega a história e a memória da comunidade trans no Brasil e que até hoje a gente não tem um lugar na política que nos garanta emprego. Sabe? Isso não é. E olha que na política de redução de danos, um dos pilares é a educação entre pares. Né? Um dos pilares da redução de danos é a educação entre os pares. É os usuários de drogas conversarem entre si, as prostitutas se organizarem e conversarem entre si, a comunidade trans se organizou e conversou entre si. Então, os grupos marginalizados que estavam vulneráveis, tanto ao HIV quanto à questão do uso das drogas injetáveis ali nos anos 80 e 90, foram os grupos que começaram a se tornar importantes para formular estratégias de cuidado. Né? Nesse sentido, a redução de danos ganha muito poder no Brasil. Porque, para além de um saber sobre medicina, né, sobre uma medicina baseada em evidência, ela tem uma ética relacional, que ela vai debater como que a gente se aproxima de grupos marginalizados a partir da relação. Não a partir de um protocolo de saúde cheio de regras fixas e obrigações para a gente cumprir uma série de cuidados. Não. O princípio é a relação. O princípio é a conversa. O princípio é o encontro, né? E, a partir disso, como que em Recife, né, a gente não tem essas pessoas representadas na política pública como de fato deveria, né? E ainda mais quando a gente fala de homens trans, né? A gente ainda tem uma ou outra mulher trans. Agora, quando a gente vai falar da comunidade dos homens trans, ainda está muito menos representado, né? A gente atualmente acho que não tem nenhum homem trans contratado assim para a política, né? E Jaboatão. E agora eu não lembro o nome dele, que está num serviço do Estado. Mas eu acho que, não sei se ele ainda está contratado, mas tinha. Na minha época também tinha. Tinha eu e tinha um outro rapaz. Mas é como você disse, é um olhar mínimo, tanto para mulheres como para homens trans, né? Então, isso se mostrou muito como um dado na minha pesquisa, né? Eu não vou me alongar muito, mas para entender como que foi um pouco eu construindo esse chão um pouco teórico, para a gente pensar a história e como trazer a centralidade dessas histórias, né? Então, a violência epistêmica, nesse sentido, se tornou uma das frentes do meu trabalho, do meu livro, né, da minha pesquisa, para a gente reposicionar o valor e a importância das vozes das pessoas trans como construtoras de conhecimento e sabedoria também, né? Porque muitas vezes a gente é usada muito como projetos laboratoriais na pesquisa, né? Você faz uma análise do mundo e aí parte da individualidade da pessoa trans para fazer alguma diferenciação entre pessoas cis e pessoas trans, como se essa diferença existisse, de fato, né? Porque ela é mais ficcional do que real. E então, no sentido da gente debater o conhecimento e a sabedoria das pessoas trans na construção dos espaços de saber, eles também se tornam fundamentais, assim, né? Então, acho que a partir daqui vou parar um pouco por aqui para a gente poder avançar um pouco, mas para entender como eu situei minha pesquisa um pouco e como eu tentei costurar tanto a minha experiência prática, né,
quanto também uma perspectiva ética, porque eu tinha essa compreensão que não é porque eu sou uma pessoa trans, que estou na universidade, que eu vou escrever sobre pessoas trans, que não tem nenhuma questão ética, né? Não é porque eu sou uma pessoa trans que eu tenho direito sobre a história da minha comunidade. Eu também devo muita responsabilidade, né, a tantas pessoas que vieram antes de mim, né? Eu poder hoje estar fazendo isso aqui, eu tenho plena ciência de quantas nunca nem puderam chegar nesse lugar, né? Então, não digo isso só por uma demagogia, mas para entender também que isso não se encerra com a minha estada na universidade, né? Isso ainda é um ponto ético que eu tenho tentado trazer para o centro da pesquisa. É isso. E aí, pegando o gancho de Júlia, né? O quanto a redução de danos ela é importante, não só para a população trans que vive em situação de vulnerabilidade em pop rua, e como para quem está do lado de cá, né? Enquanto servidor. Eu estou enquanto servidora pública, trabalho na Gerência Geral de Política sobre Droga do município, enquanto uma pessoa trans, né? E isso eu sinto... sou muito bem acolhida pela gestão, pelo município, também já passei pelo Estado, mas durante muito tempo da minha vida, eu acho que 40 anos da minha vida, eu fiquei no trabalho informal, né? Até tendo os meus direitos violados, lá no comecinho na prostituição, e depois procurando entender que foi a redução de danos que me salvou, né? Foi essa política pública que chegou até a mim. E hoje eu faço essa política pública chegar a outros corpos trans igualmente a mim, né? Então, hoje, enquanto servidora, eu posso falar que a gente está avançando, a gente ainda tem uma minoria, tem muito a se trabalhar, mas enquanto município, estamos representando o município, a gente tem algumas pessoas trans agora que estamos encaminhando para a empregabilidade, que ainda é uma coisa muito peculiar e um tema muito difícil de se tocar, né? E a gente tem que entender que a população trans ela tem um grande problema, que para além de todos os direitos violados é o letramento. E aí como é que a gente faz? Que pega uma pessoa trans, que tira ela da vulnerabilidade e põe na empregabilidade, né? E aí isso aconteceu comigo, né? Então eu tive que voltar a estudar, do comecinho, ir para a universidade, mas foi a prática da redução de danos que eu já tinha na minha vivência e as minhas formações, né, que eu fui para o movimento feminista, e aí é onde eu conheci Ingrid Farias, Giovana, e hoje a minha atual chefe, Sulami Patrícia, que me abrangeu os conhecimentos, né? Então, eu acho que, para além de todas essas violências, estar hoje acolhendo outras pessoas trans e dizendo, não, a gente tem como caminhar de mão dadas, mesmo eu estando no lugar de privilégio, mas a gente tem como ter outros espaços, vai se abrir concursos públicos para novos educadores, redutores de danos, né? Mas a gente precisa que a população trans também entenda qual é o seu lugar na sociedade. É o que eu venho sempre me questionando. O que é ser mulher? Né? E o que é a redução de danos? Né? Quando a gente fala de substância, a gente tem um olhar de criminalizar a substância, né? E eu hoje trabalho na média complexidade e na alta complexidade. Então, eu lido todos os dias com usuários em uso abusivo de crack, usuários em uso de substâncias de inalante, né? Pessoas com direitos enormes de violados. Né? E ali eu estou, enquanto redutora de danos, passando a minha experiência, tanto do meu profissionalismo como a minha vivência, né? Que eu fui buscar, porque eu tive meus direitos violados, e é o que eu digo sempre, eu trato o outro como eu queria ser tratada, isso lá nos anos 90. E hoje eu tenho uma oportunidade de aplicar isso no meu serviço. Né? Então, eu estou dentro do Centro Pop lotado em Santo Amaro, que é um centro pop integrado, né, para pessoas em situação de vulnerabilidade, e uma grande parte que acessa são pessoas trans. E aí, eu também lá atrás, quando eu passei na minha primeira seleção para o Estado, para trabalhar enquanto servidora, a primeira pergunta que foi me feita foi: para que você quer trabalhar enquanto redutora de danos?
E aí eu citei assim, não tem nenhuma mulher trans para me acolher. Se eu quiser conversar com um corpo igual o meu, não tem. Mesmo que hoje eu sei que eu sou uma grande representatividade dentro do estado e fora, né? Porque recentemente eu recebi um convite para ir para a prefeitura do Ceará também, fazer um trabalho lá sobre redução de danos, e aí eu estou soltando aqui em primeira mão para vocês. E aí ainda não está nada certo, mas para você ver até onde o alcance do teu trabalho, quando ele é bem feito, quando ele tem respeito ao ser humano, sem estigma, né? Quando a gente trata o outro sem o estigma, sem criminalizar o outro e ver o ser humano atravessar a dor do outro. E aí quando a gente fala de substância, e aí a gente fala muito sobre o uso recreativo. Vamos começar com a maconha, que é a porta. E aí eu gosto muito de falar do crack, né? Porque ninguém não usa nada que não seja prazeroso, né? Então, a substância ela é prazerosa, mas a gente precisa entender que existe-se, dentro dessa redução de danos, estratégias de cuidado. E eu tenho certeza que nenhuma de nós aqui está fazendo apologia à droga, porque sempre é essa a flecha que nos volta, né? Estão fazendo apologia à droga, e não é essa. Quando a gente trabalha a redução de danos, é a estratégia de cuidado que a saúde tem que fazer, né? Eu tenho que ter esse olhar, quando eu vou atender um usuário de substância, que chega dentro de uma UPA. Eu não vou encaminhar ele para o polícia pernambucano, para ele tomar um sossega-leão e desmaiar, para eu não saber lidar com a abstinência de um usuário. Então, eu preciso de profissionais que entendam dentro desses serviços, né? Independente de serem assistente social, psicólogos. Então, a gente, enquanto redutores de danos e formadores de opinião, né? Multiplicadores de informação, como você tinha falado para mim, eu sou psicóloga, né? E aí, se você está preparada para o caminho que vai te esperar, então é isso. A gente, quando chega uma pessoa que está numa adrenalina, e aí o que é que eu faço? Eu vou aplicar uma injeção nele? Não, eu vou dar um copo com água, eu vou dar um doce, eu vou sentar, eu vou escutar, uma escuta qualificativa. Independente se eu esteja dentro do meu consultório ou dentro da minha salinha dentro do meu trabalho, né? Porque eu também já trabalhei em abordagem de rua, que a gente tem que sentar no chão. E ali eu tenho que tirar os encaminhamentos, porque a redução de danos ela é isso. Para além desse cuidado, ela é um encaminhamento para a rede de saúde, de educacional, de acolhimento. Então, a redução de danos ela é tão ampla, né? Tão ampla. E hoje eu não estou fazendo algumas oficinas de redução de danos, que é o que eu continuo fazendo dentro do meu trabalho. Parei porque eu estou fazendo uma outra coisa, mas eu procuro sempre fazer num modo educativo e lúdico, né? Porque quando a gente fala em pessoas em situação de rua, 90% delas são negras, trans e sem letramento. E aí, como é que eu atinjo essa população? Eu tenho que ser lúdica, né? Então, eu tenho que passar a minha linguagem da periferia, né? E aí, posso sentar? Como é que está aí? Né? Porque o território é dele. O território é do usuário. Então, se eu não ter esse senso, de me colocar no lugar do outro e sentir mesmo essas dores e respeitar o território do outro, né? Eu não vou conseguir fazer um trabalho bem feito. Eu não vou conseguir fazer a redução de danos que eu quero. E o que é essa redução de danos que eu quero? Eu quero tirar o usuário do território, da onde ele não consegue sair. Então, quando o usuário está aprisionado no território por conta dessa substância que ele não consegue controlar, é aí onde entra a redução de danos. É aí onde entra a psicologia e a assistência social juntinha. E o redutor de danos, que a gente é essencial nesse trabalho. Então, eu preciso me despir para tentar conseguir aplicar essa redução de danos. Criar estratégia. E quais são essas estratégias? Né? É tomar um banho, é encaminhar para o serviço, são as questões de documentação civil, né? E aí é fazer que o usuário se veja enquanto cidadão, porque ele já perdeu isso, ele já perdeu tudo, porque quando eu estou em situação de rua, a rua é que me acolhe. Eu fiz uma fala, isso acho que há 4 anos atrás, que a rua ela é acolhedora, porque quem nos viola primeiro é a família nos joga para a rua.
né? E aí, quem nos abraça? A substância e a rua. A rua, ela é acolhedora. Por mais que a gente diga que a rua não é lugar de ninguém sobreviver, mas por que a gente tem uma grande população em situação de rua? E vivenciando a rua. Porque não só é estar em situação de rua. Tem gente que tem casa, mas prefere a rua. Porque na rua eu tenho o que eu não tenho em casa. Acolhimento, eu tenho escuta, eu tenho uma comida que eu não quero comer só. Eu tenho tantas outras questões que eu não tenho dentro da minha casa. Afeto, e transpassa por várias afetividades emocionais, familiares, afetiva, que se você for puxar 90% da população trans e pessoas que estão em situação de rua, vem desses gatilhos familiares e afetivos. Você pode tentar com qualquer um. E a pergunta vai ser a mesma. E aí eu vou dar um exemplo de um menino trans, que hoje ele está acolhido. E aí eu sentei com ele na RPA 4, junto com o assistente social, e aí ele olhou para mim, e aí eu não percebi que ele era um rapaz trans, por estar muito no gênero, mas passável, né? E aí ele estava no uso muito abusivo, no tráfico, que o tráfico, para quem está na rua, é como se a gente julga dessa questão do encarceramento em massa. Para eles é uma sobrevivência, não tem trabalho. São corpos que a sociedade diz que não, né? E aí ele disse para mim assim, eu só queria que minha mãe me tirasse daqui. E aí ele olhou para mim e me viu como uma representatividade. E ele só aceitou o acolhimento porque era uma mulher trans que estava lá. Foi uma mulher cisgênera que preencheu a ficha dele, mas aí quando eu cheguei e sentei e dialoguei com ele, e aí eu disse, a gente vai tirar você do território, mas você precisa se entender. A gente não pode criar uma estratégia de redução de danos com você, porque você está com seu direito violado, você está sendo violado sexualmente, você está aqui como olheiro do tráfico, e eu posso chegar aqui e não te encontrar mais, um menino de 19 anos. E aí ele disse, eu não quero isso para a minha vida. E aí hoje ele está acolhido dentro de um programa, está bem, mas se as equipes, essa política pública de redução de danos e essa representatividade que é importante, tanto do município quanto do Estado, estar na rua, estar dentro do serviço, fazendo esse trabalho de redução de danos, seja como redutor, seja enquanto gestão, que é uma coisa que eu venho trabalhando muito e falando, era uma coisa que eu pregava muito lá atrás, a empregabilidade, né? Que eu acho que a gente sem emprego, a gente não é cidadão, né? A gente, mesmo no trabalho informal, a gente não se sente cidadão. A gente tem que estar lá, se ver a nossa carteira assinada, dizer, não, eu tenho meu dinheirinho, eu tenho o que fazer, e é o que eu digo sempre, assim, eu não sei fazer outra coisa a não ser assistência social, a não ser trabalhar com redução de danos. Eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser acolhendo pessoas, porque foi a redução de danos que me salvou. E aí hoje eu não estou para salvar ninguém, eu estou para levar o meu melhor, que é o que eu digo sempre. Se eu não fizer o meu melhor, eu vou refletir e no outro dia eu vou trazer o meu melhor. Eu acho que eu consegui fazer um último grupo antes das minhas oficinas pararem de redução de danos, foi falando de educação popular. E aí eu falo de uma mulher preta, periférica, que é Lia de Itamaracá. E aí muitas dos jovens e dos próprios usuários não conheciam nem o que era Lia, nem o que era uma ciranda. Mas aí eu coloquei mais de 30 pessoas dentro de uma sala igual a essa. Então, para mim, aquele momento foi tão importante eu colocar um grupo misto de pessoas trans, de homens cisgêneros, mulheres cisgêneras, dançando Lia de Itamaracá, né? Escutando essa música preta e periférica, e se soltarem, ter aquele momento de rir, de botar o pé no chão, de coisas que são mínimas para a gente que está em lugares de privilégio. Mas para quem está na rua, só tem uma droga. Amanhã e à noite é droga, né? E aí, eu venho sempre pautando isso, né? O que é a redução de danos? Vamos entender, vamos trabalhar numa forma lúdica, educativa. Não vamos... o que é bom para mim não é bom para o outro.
é estratégia de cuidado, né? Que a gente tem que traçar todos os dias para cada indivíduo um caminho diferente. Porque cada pessoa ela faz um uso de uma substância diferente. E aí a gente tem um Estado patrocinado por festas arregadas de álcool. E aí eu me considero que eu não sou um usuário de substância. Mas eu bebo no carnaval até cair. Eu me sinto no direito de fechar um ambiente de cuidado no carnaval de Olinda por conta dos estigmas. Porque eu estou trabalhando com redução de danos, fazendo esse cuidado com filtro solar, com piteira. E aí, como é que eu, enquanto saúde, enquanto Estado, enquanto município, eu não estou entendendo o que é o cuidar do outro. E aí eu fico muito feliz em estar hoje do lado de cá e representando o município e, nesse carnaval, ter trabalhado com a prevenção contra o álcool, né? A gente teve o pit stop da prevenção, da política sobre droga, e aí a gente pegava de 9 da noite até as 3 da manhã. E, para mim, foi uma coisa inovadora a Prefeitura do Recife ter feito isso e ter uma mulher trans lá, atendendo, fazendo essa triagem, fazendo que a galera sentasse no pit stop, bebesse água, pegasse um pirulito, sentasse. E se a gente sentisse que era uma questão de saúde ou clínica, encaminhava para o SAMU, porque a redução de danos é isso. Então, o município e essas políticas, ela vem avançando, né? Mesmo que seja, como a gente fala, né? Que eu estou trabalhando num programa chamado Novos Horizontes. É uma nova política, né? E aí, a gente tem que avançar muito. Tem que avançar muito. Mesmo aí vocês vão dizer assim, você hoje está no lugar de privilégio. Mas eu já vim de uma grande estrada galgando esses lugares, né? Conquistando esse espaço todos os dias. E se eu não me levantar e não conseguir transformar a vida de alguém, nem que seja com um sorriso e um abraço, para mim não foi válido. Para mim eu não trabalhei, para mim eu não ganhei meu dia. Então, quando eu chego em cada território, de cada RPA que eu desço, e aí a galera diz, tia, a senhora está aqui. E hoje um usuário vem no serviço e diz assim, eu só estou aqui por causa da senhora. A senhora conseguiu me tirar da frente do mercado da encruzilhada para eu ser atendido. Então, ele conseguiu sair do território onde ele estava preso por conta do meu atendimento. E aí, para mim, hoje eu já tinha ganhado meu dia e eu disse, a redução de danos é isso. É a gente construir estratégia e tirar quem está preso no território, né? Preso na substância. Saber trabalhar essa substância. Se é um usuário de crack, se ele consegue fumar 10 pedras, se ele conseguir fumar 5, a gente já está trabalhando redução de danos. Eu não vou tirar o crack dele. Ninguém vai trabalhar com abstinência total com o usuário. Agora, se ele se permitir não ter esse cuidado, que é importante, o encaminhamento para o CAPS, né? Esse tratamento de saúde mental, que é muito importante, porque existe toda uma lacuna dentro de cada pessoa. E isso não só é o usuário, não. Eu falo a gente enquanto profissional, né? Porque é muita responsabilidade você lidar com a vida do outro. Você está lidando com a vida do outro. Você pode, de repente, criar um gatilho e desenrolar toda uma vida ali perdida. Ele já está ferrado. E se você, enquanto profissional, não ter o pé no chão, e até como você fala, e aí eu tenho muito cuidado, porque eu tenho uma voz muito potente, e eu venho me trabalhando muito nisso, porque bate muito no outro diferente, né? De como bate uma devolutiva negativa. Olha, hoje não rolou. Eu estou jogando um balde d'água em quem já levou um balde d'água a vida toda, né? E aí eu não vou me estender muito, mas vou passar a palavra aqui, porque se eu for ficar contando histórias sobre estratégia e redução de danos, a gente não vai ter um fim, não vai sair daqui hoje, né? Mas eu fico muito feliz e muito agradecer já a todo mundo, ao CRP, a Júlia, a você, e estar aqui enquanto profissional, né? E também estar nesse lugar enquanto representatividade do município, representando essa política pública que tem uma mulher trans, sim. Tem uma mulher trans redutora de danos à frente dessa política pública, à frente da Gerência Geral de Política sobre Droga, enquanto redutora de danos, né? Enquanto arte educadora,
em tantas outras questões e que está atuante, né? Eu estou no território, eu estou no serviço e estou aí muito feliz com a minha chefia e com a minha empregabilidade e não mudando só a minha vida, né? Tentando mudar também todos os dias a vida do outro. Obrigada, gente. Minha gente, Estela, o que foi isso? Menina, ouvir essas duas aqui foi maravilhoso, né? A Júlia falando sobre trazendo esse protagonismo para as mulheres trans, fazendo com que a Júlia não esqueça da história de muitas mulheres trans. E a Estrela aqui falando da sua vivência tão potente, né? E é engraçado que quando a Estrela fala sobre esse amor que ela tem, a gente percebe isso na tua fala. É de fato a paixão que você tem por isso, né? Perfeito, meninas. E só um comentário, enquanto você estava falando, né? A gente falou disso um pouco mais cedo, né? Que existem saberes que não vêm da universidade. Você pode passar 5 anos aqui que você não vai aprender. E aí, você falando isso, eu lembrei que eu fui trabalhar no Centro de Cidadania LGBT uma vez, aí foi ter um atendimento com um advogado. Uma menina trans precisava de um atendimento, aí o advogado me chamou. Ele falou, você pode me ajudar aqui? Eu não estou conseguindo fazer atendimento. Eu falei, tá bom. Fui lá. Aí, o que aconteceu? Olha o que ela tá falando. Ele falou assim, Mona, eu tava ali embaixo, acuendando um otinho, os Aliban vieram tudo pra cima, eu saí correndo e vim aqui me acuendar pra ver se eu conseguia me proteger um pouco. Aí o advogado, o que ela falou? Falei, bicha, você trabalha com pessoas trans e você não sabe o vocabulário de se comunicar, né? Tudo bem que é uma gíria, né? Uma forma da gente se comunicar, mas é o tipo de saber, o tipo de conhecimento que a gente não aprende na universidade. Quando a gente vai trabalhar com população trans, se você não conhece a cultura dessas pessoas, a forma como elas se comunicam, você não produz saúde. Porque a saúde ela se comunica em um ponto subjetivo, que é esse lugar de você poder confiar em quem está te acolhendo. E se a pessoa não fala a sua língua, se chega um médico lá falando 5 protocolos, 6 CID e 8 termos técnicos, a pessoa não vai sair do lugar dela porque não passa confiança. Então, existe um lugar na comunicação, que é isso que a redução de danos traz, né? Que é a comunicação entre pares, é isso, você poder criar uma interação e uma comunicação que você não vai aprender na universidade. Você não aprende nem nos cursinhos de redução de danos. É uma coisa que ou você tem, ou você vai ter que ir para a rua para adquirir, assim, porque é só no contato, né? Mas só para trazer esse lugar que faculdade, às vezes, não traz alguns saberes fundamentais na redução de danos que só se aprende em contato, assim. Pegando o gancho de Júlia, né? E é isso. Eu galguei o meu lugar e eu ainda não estou formada, viu, gente? Então, foi conquistado na luta e na raça sem a minha graduação, viu? Vai terminar, vai chegar lá. Mas eu entrei no serviço público enquanto servidora sem estar graduada, só como que Júlia disse, com a minha experiência e com o meu trabalho, com várias formações de redução de danos. E aí, eu lembro que as rodas de conversa eram no casarão lá na Boa Vista, com o movimento feminista. E eu era a única mulher trans dentro do movimento feminista falando sobre política sobre droga. Hoje a gente tem Dani, foi eu que levei Dani. Então, eu puxei Daniela Albuquerque, né? Para dentro do movimento feminista, mas só tinha eu. Então, todas as rodas de diálogo, formação, eu era a única aí representando a transexualidade e a política sobre drogas. Então, eu acho que foi isso que me fez ter essa credibilidade no meu trabalho. Então, hoje, quando eu chego em qualquer lugar da rede, que pessoas que me conhecem, que eu nem sei quem é, mas foi a credibilidade do meu trabalho e a ética que foi antes de mim. Porque eu criei toda uma base de respeito com a população em situação de rua, com a população trans, procurando entender mesmo cada substância, indo ler. Né? Hoje a gente tem aqui uma das maiores professoras, que é a doutora Renata Uchoa, que escreveu um livro recentemente, falando sobre a questão dos saberes e políticas de drogas também. E aí é onde você consegue se perceber, né? Que eu vou para a faculdade, eu vou ganhar o meu diploma, mas a minha experiência não veio de lá. A minha vinculação veio do território. Então, eu vou só pegar lá o meu diploma para galgar outras coisas. Ele vai ficar pendurado. Mas a minha trajetória política foi construída na raça. E aí, com os meus saberes e com as minhas vivências, né? E como eu aplico o meu trabalho, com a seriedade que eu aplico o meu trabalho. Eu acho que
a ética e o respeito profissional, independente da faculdade, tem que ir muito além. Seja em qualquer profissão que você leve. Você pode sentar no chão com o usuário hoje, mas se você fizer um atendimento qualificado com ele e respeituoso, nunca mais ele esquece de você. A vinculação ela vai ficar feita ali eternamente. Ele pode ser um usuário que saiu do sistema prisional. Ele vai te respeitar. Eu digo isso porque várias pessoas que saem do sistema e me encontram dentro do serviço hoje e dizem assim, a senhora estava no presídio de Igaraçu fazendo uma palestra, não foi? Mas quando? Foi, eu estava presa. E hoje eu estou aqui falando com a senhora. Então, várias pessoas, mas por conta do meu trabalho que foi bem feito lá, né? Eu fiz umas 3 oficinas em Igaraçu. E no presídio de Igaraçu, com a população trans lá. E aí, na época, agora está se conseguindo, depois da minha ida lá, conseguimos, viu, gente? As meninas trans estão fazendo acesso à hormonioterapia, que era uma pauta que elas não estavam conseguindo, mas me perguntem o porquê da hormonioterapia. Para se prostituir, que era a única máquina de trabalho que elas tinham dentro do sistema. E aí, a gente foi fazendo esse trabalho, a questão do EJA, de estudar, mas eu, naquele momento, me coloquei nesse lugar, né, de dor e de quanto o nosso gênero grita, independente de estar dentro do sistema prisional e de que cada um queira estar bonitinha, que como foi falado lá, né? Elas estão preocupadas em se hormonizar. E eu disse, tudo bem, elas estão preocupadas em se hormonizar. Mas aí vamos entender, vamos escutar, vamos meter uma proposta, vamos ver se rola. E graças a Deus hoje, a hormonioterapia está dentro do presídio de Igaraçu, feita aqui por um trabalho muito bem feito com a Aldelisa que está lá, que é uma das assistentes social, que é uma grande parceira minha, que eu fui fazer lá umas formações. E aí a gente conseguiu, eu acho que eu consegui, tentando trazer a hormonioterapia e falando sobre o EJA com elas. Porque foi uma troca, né? Isso a gente vai trazer a hormonioterapia aqui, mas a gente também vai ter que voltar a estudar, porque sem o letramento a gente não consegue avançar com vocês aqui. Mas, infelizmente, a gente tem o estigma, né, com a própria nossa população. A gente tem outros caminhos, mas ainda é muito difícil se desvincular da prostituição. E hoje a gente tem a prostituição digitalizada, né? A gente tem um conteúdo digital, mais 18. E aí a gente ainda escuta, o que é que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser o dono da boca, ou eu quero ser um influenciador digital. Então, ninguém quer passar 4 anos numa cadeira estudando e ter esse caminho que é seguro, sólido, né? Mas é o direito de qualquer um. Mas a gente precisa desconstruir isso com a juventude. E acho que uma das minhas pautas agora, a empregabilidade não deixa de ser pauta, mas é trabalhar com a juventude. É trabalhar com a prevenção. Trabalhar com a prevenção antes da droga e com essa prevenção mesmo da questão educacional, da juventude, de trans, preta, periférica, se ver dentro da universidade, que era uma coisa que eu jamais ia pensar em estar dentro de uma universidade, né? E hoje eu transito para lá e para cá em lugares que eu nunca pensei nem imaginar. Imagine a galera das comunidades, né? Então, eu acho que hoje eu tenho comigo isso, não é que eu seja um salvador da pátria, mas é o que eu posso agregar enquanto ser humano, enquanto meu trabalho, né? Então, eu estou aqui para fazer e que faça bem feito e com maestria, né? Escutando vocês, me veio muito à mente a questão das perspectivas de cuidado, né? Quando a Estrela fala que ela foi contratada, né, enquanto servidora pública, só com as experiências dela, sem estar formada ainda, essas experiências não são pouca coisa, né? Porque o que a gente vê, né, no sistema de saúde ainda, infelizmente, é muita violência contra as populações, né, marginalizadas, vulnerabilizadas. Então, essas experiências, elas fazem, sim, uma grande diferença, né? Quando a gente olha, por exemplo, da necessidade de criação de uma política de humanização do cuidado, né? Então, isso significa que esse cuidado não é humanizado ainda, né? Que precisa se humanizar. Então, acho que essa é a grande relevância, né? A gente trazer para frente, né? Esse protagonismo, né? Esses saberes, né? E
Acho que é isso, assim, quando a gente pensa nesse cuidado biomédico rígido, né, que patologiza, que exclui, né, isso só traz mais ainda a relevância do Pajubá, né, da redução de danos, do cuidado que é construído na relação, né, como vocês bem falaram. Ouvindo você falar isso, eu lembrei de um conceito e conversando também, eu lembrei de um conceito que eu trago no meu livro, que é ética travesti, né? Eu cunhei esse termo a partir da ética Pajubá da Sofia Faveiro, que é uma perspectiva exatamente isso, né? Nós, pessoas trans, a gente passa por uma experiência social que é de disruptura. E ela muito te desconecta da humanidade, porque a partir do momento que a gente começa a viver como a gente gosta e projetar quem a gente é para o mundo, a primeira coisa que a sociedade perde é a capacidade de se identificar com a gente. Então as pessoas param de sorrir para a gente, as pessoas param de conviver com a gente, as pessoas param de convidar a gente para estar na casa delas, a gente não conhece a família dos nossos amigos, existe uma desconexão com a sociedade. Né? E isso vem muito a partir do olhar, porque isso é psicológico, né? Nossa mente olha, a partir do olhar a gente se identifica e não se identifica. Isso é o que constrói a nossa subjetividade, inclusive, né? Então, nós, pessoas trans, somos desconectadas disso. Então, existe algo em nós que é produzido com isso, que é essa sensibilidade da gente ser capaz de olhar para o outro e entender quando isso acontece com o outro também. Porque é uma dor que está num lugar que não é no corpo, né? É uma dor que ela está no lugar da existência. A sua existência, ela produz um sofrimento e uma angústia, porque seus familiares param de se identificar com você, as pessoas param de se identificar com você, as pessoas olham para você e ficam sorrindo, né? Então isso produz na gente essa compreensão de que nós não somos humanas assim, né? E quando a gente vai trabalhar com redução de danos, uma das coisas que eu percebo é que as pessoas trans, elas parecem que já têm esse traquejo ali do que significa produzir humanidade, porque é o que a gente tenta fazer nas nossas redes de afeto, né? Nós, pessoas trans, a gente se reúne entre nós, às vezes só para jantar, sabe? Porque aquilo já alivia o peso da semana, né? Porque é difícil ser solitária, é difícil, o tudo e o nada da sua vida depende só de você. Então, se você não acordar para ir trabalhar, é só você que vai ver aquilo, só vai doer em você. Ninguém vai sentir aquela dor. Então isso é muito difícil, assim, né? E aí, em contrapartida, eu sinto que isso produz na gente um desejo pela humanidade, que a gente passa a ter essa ética ao lidar com os outros, sabe? Por isso que a gente vai ver pessoas trans conectadas a lutas sociais muito diversas, para além de só a luta que ela compõe para si. Né? A gente vai se conectar com a luta das mulheres feministas, cis, até mesmo. A gente vai se conectar com os movimentos negros. Né? A gente vai se conectar com os movimentos de pop rua. Né? Às vezes, essas pessoas até não entendem muito entre si e às vezes reproduzem até preconceito entre si. Mas existe uma conexão ética e política sobre o que é produzir o bem no outro, que ela vem desse lugar também de ter passado por isso em algum momento, sabe? Então, é um saber que ele está na nossa experiência que ninguém vai passar. Né? Eu costumo dizer, se eu e você entrar na mesma padaria, o mesmo atendente vai tratar eu e você de formas totalmente diferentes. Né? A mesma pessoa. Né? Então, essa nossa experiência ela também vai forjando um certo saber do cuidado. Né? Quando eu trago Brenda Lee para a conversa, é isso. Brenda Lee era prostituta, gente. Brenda Lee, ela foi expulsa de casa, igual, passou pela vulnerabilidade, tentou emprego formal, nunca conseguia se fixar, nunca conseguia subir na vida, assim, né, digamos, as palavras que ela usava. A gata foi para a prostituição, ela comprou carro, abriu comércio, ela conta isso na vida dela, né? Ela prosperou muito na prostituição naquela época. E foi por conta disso que ela abriu a sua casa para abrigar outras pessoas. Né? Então, olha só, a gata prosperou sozinha, conseguiu as coisas dela e ela perdeu, entre muitas aspas, tá? Mas ela deixou de ter muitos imóveis porque ela vendeu para manter as pessoas trans em cuidado enquanto elas estavam no tratamento de HIV. Né? Só quando a grana dela foi ficando mais escassa que o Estado chegou para ajudar. Então, é muito isso que eu vejo quando eu olho para você, Estrela. Você pegou o seu caminho, tudo que te jogaram assim, mesmo sem a faculdade, mesmo sem esse papel que tantos dizem que é importante, você chegou em lugares que pessoas com formação não estão chegando.
né? Então tem um saber, um conhecimento que você construiu na sua solidão, no seu silêncio. Ninguém sabe o preço que foi, mas existe algo na experiência das pessoas trans que mostra que elas vão se tornando referências comunitárias, mesmo sem querer. Que as outras pessoas começam a ver em ti esperança, começam a ver em mim esperança, em você esperança, na Índia esperança, né? Em vez disso aliviar, a gente às vezes traz mais responsabilidade, né? Porque a gente sabe que começa a chegar nos lugares de privilégio, que as diferenças começam a ficar mais abismais, e a gente tem que tratar com respeito isso, porque não é só o fato de ser trans que vai resumir a gente também, né? É mais complexo. Mas existe algo na nossa experiência que é importante. E enquanto o sistema de saúde olhar para a gente como um problema de saúde, a resposta vai ser essa. Mas a gente precisa ver como nós somos uma solução. Nós não somos o problema, nós somos a solução. Se tem algo que está em defasagem na saúde nesse momento, é o que a gente sabe. Né? E que os médicos podem vir, estudar, fazer suas pós sobre a gente, mas tem um saber que foi construído no território que eles não vão conseguir fazer esse estágio, não tem na faculdade deles, não vai ter assim, né? E eu não falo isso para tentar diminuir, né, também a profissão das pessoas, mas é para entender como a saúde ela é mais complexa do que só um saber que você adquire através de um diploma. Existe um saber que está nas nossas relações, que está na forma como a gente se comporta, como a gente chega, como a gente dá bom dia, como a gente se conecta com as pessoas, e às vezes até como briga, sabe? Porque às vezes a gente tem desavença com essas pessoas, e saber resolver essas desavenças também é ponto importante para elas voltarem. Porque às vezes essas pessoas arrumam briga nos lugares e a primeira coisa que o Estado faz é o quê? Expulsa do programa. Né? Então, saber também refazer isso, refazer a rota, apaziguar brigas, porque a rua está cheia de brigas também, não é porque essas pessoas se apoiam que elas também não têm as suas desavenças entre a gente, né? Todo mundo é humano, né? Qualquer pessoa, se for provocado o suficiente, sai de si, né? A gente também não pode tirar essa humanidade dessas pessoas. Mas esse saber de lidar com elas é algo que precisa ser refinado, assim, né? E que a nossa experiência, a redução de danos, nos ajuda a jogar um cimentinho ali, né? Conseguir tornar isso mais sólido, assim. Incrível, perfeito, Júlia, tudo isso que você falou. Minha, vamos estender um pouquinho. A ideia é que a gente possa abrir também, né, para o diálogo, se alguém tiver alguma conversa. Não sei se tem alguma pergunta online, como é que tá pelo chat. Fiquem à vontade. Mas né, a ideia é que a gente abra o diálogo também. Se vocês quiserem falar alguma coisa, compartilhar um pouquinho da vivência também, falar sobre o que vocês ouviram aqui, quem estiver aí do outro lado, sinta-se à vontade também, tá? Para falar. Um de cada vez. Angel, pede para ela vir para cá, por causa da câmera. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Ruama. Primeiro de tudo, eu queria agradecer, porque foi tudo muito esclarecedor para mim. Porque eu sou cirurgiã dentista, eu estou agora aqui no mestrado de saúde pública, e na minha graduação eu não aprendi absolutamente nada sobre redução de danos. Absolutamente nada. Quando eu entrei numa residência de atenção básica, foi que eu aprendi com minha amiga, que é assistente social. E foi quando eu comecei a ouvir falar sobre isso, né? E eu entrei aqui e meu trabalho é justamente saúde de pop e rua e tem um recorte trans, né? E eu ficava me perguntando por que é justamente tudo que vocês falaram aqui. Na saúde em si, na ponta, né, na saúde, só são propagadas violências, as pessoas não têm preparo para atender, né? Não tem essa sensibilidade. E é uma coisa que eu ficava pensando assim, depende da assistência sempre. Fica tudo na redução de danos. Só que eu olhava isso com um olhar meu, que eu entendo hoje, que é um olhar que era reducionista meu, de reduzir, de não entender a redução de danos. E eu acho que hoje, aqui, foi muito esclarecedor assim, para mim, de entender a importância da redução de danos, de como é uma construção coletiva da saúde, de como é uma construção
que vem da vivência mesmo das pessoas, de tudo o que Estrela falou aqui, né? De tudo que ela viveu e de como ela faz diferença na vida das pessoas e na saúde das pessoas e constrói saúde, de verdade, que faz realmente diferença na vida das pessoas. Aí eu queria só, assim, que vocês falassem mais dessa questão realmente porque na redução de danos tem, como vocês falaram, né? Esse encaminhamento, né, para a saúde. Aí eu queria saber mais sobre essa saúde. Qual é a saúde essa, né, que é encaminhada às pessoas? Bravo, bravo. E aí, quando a gente fala que redução de danos se vai muito além da piteira e do copo de água, a redução de danos ela é a rede de saúde, ela é a rede de encaminhamentos que são tirados, né? E aí você fala no lado que trabalha com pop rua e tem esse recorte de pessoas trans, né? E aí, quais são os encaminhamentos tirados? Cada pessoa ela tem um encaminhamento e, na maioria das vezes, 90% das pessoas que estão em situação de rua, a gente sabe que a gente tem um surto de TB, né? TB, de sífilis, né? de SIDA. E aí, esses encaminhamentos são feitos para a rede de saúde em geral. E aí, como você está falando, né? Essas violências, os profissionais de saúde, por mais formações que estão fazendo, que não são todos, como a Júlia falou, mas precisam entender que estão lidando com pessoas sem estigma. Então, para além da minha profissão, eu tenho que entender que eu estou lidando com um ser humano. Não importa se ele é trans, se ele é preto, se ele é homem, se ele é gordo, não importa. Eu estou ali para atender. Como é que você quer ser chamado? Como é que você quer ser chamada? Qual é o seu nome? E aí eu vou fazer o meu papel. E aí eu, enquanto saúde, se eu notar que é uma pessoa que está em situação de rua, eu sou a rede. Eu sou a rede de saúde. Então, eu, enquanto dentista, eu vou encaminhar você para o serviço social. Porque do serviço social vai gerar outros encaminhamentos para a rede de acolhimento, para a rede do serviço aberto, que é o Centro Pop, que tanto faz ser o Centro Pop, o Simpop Glória, ou o Centro Pop Neuza, ou o Pedrinho. Então, você, enquanto dentista, tem que estar antenada, que eu não só estou ali para cuidar dos dentes. Eu tenho que ter no meu olhar humanizado, dentro da saúde, para além do dente. Porque eu estou atendendo na rua e se eu percebo que um usuário está todo pipocado e eu noto que aquilo ali é uma herpes ou é um sífilis, eu vou encaminhar ele para a clínica do homem. E eu não preciso ser doutora. Eu estou lá com o papel de encaminhamento da minha prancheta, eu faço uma testagem rápida. Cumpra essa pactuação comigo e me traga. Porque é nesse olhar humanizado que a saúde tem que ter. Né? E aí, é isso. Às vezes a pessoa trans está com o nome retificado, mas a pessoa está insistindo em tratar o outro, ou no masculino, ou no feminino, não respeitando o gênero. E esse próprio equipamento, ele não tem noção do que são os encaminhamentos tirados. Veja, uma dúvida que você é dentista, você pode, do sorriso, tirar outros encaminhamentos. Né? Porque a pessoa que chegou lá, para estar atrás de um dente, ela pode ter várias outras questões, mas ela só vai saber se você se permitir. Se na minha escuta for qualificativa, eu senti, como é que você está? Como eu hoje, tudo em documento, não é o teu papel, porque tu não trabalha na assistência, mas tu trabalha na saúde. Então, eu não só estou lá para cuidar da boca e ganhar o meu dinheiro. Depende muito do olhar de cada profissional, pelo menos o meu, enquanto profissional, eu estou lá para fazer o meu trabalho em dar esses encaminhamentos para a rede. Mas se eu não conseguir fazer esse trabalho e que as minhas pactuações eu não tenha nenhum retorno, tem algo de errado ali. Eu vou para uma outra profissão, porque meu lugar não está lá. Então, é o que eu digo, se não for assistência social, eu não tenho outra coisa. Eu acho que nem se fosse para eu... Você olha, tu vai ganhar milhões ali, fazendo job. Eu dizer, meu amor, acho que eu nem sei fazer mais, viu? Eu já esqueci. Eu nem sei como é que vai para esse caminho. Porque a gente, quando faz o nosso trabalho, e a gente entende o que é essa rede,
essa rede de saúde, ela é ampla e a gente precisa se comunicar. A própria saúde, né? E isso acontece muito, com muito serviço, que às vezes a restauração fez um encaminhamento para um usuário, para um centro pop. E aí, ela mesmo pode tirar esses encaminhamentos para outros lugares, sem pegar o estigma do usuário, só porque ele disse que o usuário de crack jogar ele para um serviço. Ela nem escutou ele. Bastou ele dizer que faz uso de substância. Ah, vá para o centro pop. Vá para tal lugar. Que saúde é essa? Que ela nem me escutou. Só encaminha, né? E aí eu tenho as assistentes sociais, mas no primeiro momento que eu faço essa visão, né, de higienização, o usuário de droga. Toma, o encaminhamento está aqui para o programa Atitude ou para o centro pop de tal lugar. Porque são centros de referência a pessoas em situação de rua e uso abusivo de droga. Mas antes dessa pessoa ser usuário de uso de substância, ele é um ser. Vai ter outras patologias lá. E você ainda nem cuidou e já está jogando para um serviço, só por conta desse estigma, né? Então, eu acho que é isso. O trabalho da saúde de hoje, ele é muito importante. Mas é um dos trabalhos, das profissões que mais espanta a população trans. Que mais espanta. Se você falar a uma pessoa trans, vai pegar um preservativo no posto, ela não vai. Porque chegar lá, ela só vai dar 5. E aí eu vou pedir 10, vai dizer, tá danado. É porque ela quer 10 preservativos. E te interessa para que eu quero 10 preservativos? Eu pratico sexo todo dia. E aí, é o próprio serviço de saúde que nos exclui. E aí, as agentes de saúde, alguns profissionais, eu não estou aqui generalizando o trabalho de ninguém, mas a gente precisa mesmo se olhar e tirar os estigmas. A gente está no século XXI, minha gente. A televisão está mostrando toda hora o que é a população trans. O que é esses corpos que estão aqui gritando por socorro, né? Mas não o nosso. Porque eu estou num lugar de privilégio, poderia não estar nem aí mais. Eu tenho meu trabalho, estou bem. Mas não, esse não é o meu papel. Esse não é o meu papel enquanto sociedade. Meu papel é continuar com a minha luta. E é que eu não levanto bandeira. Eu estou com os meus corpos, né? Porque eu sou bandeira tal, eu sou de organização tal. Não, eu estou aqui enquanto pessoa, que se ela ou ele precisar de um serviço e eu estiver lá, eu vou te atender. E aí é o que eu tento sempre desconstruir dentro do meu serviço. Por ser uma pessoa trans, eu sou referência. Então, toda mulher trans que me vê dentro do serviço, ela diz assim, você tem que me atender e tem que me colocar em tal lugar, porque eu sou uma travesti como você. Eu trabalho para pessoas. Eu não trabalho para travesti. E aí, mas existe essa pauta aqui. Mas não usem dessa pauta para desqualificar o meu trabalho. Porque eu não trabalho para uma categoria. Eu trabalho para um todo, para o coletivo. E sem um coletivo a gente não anda. Então, se o meu coletivo é trans, a gente vai andar no coletivo trans. Mas a gente precisa entender que existe essa burocracia. E existe todo esse contexto ético e político, né? Eu não posso estar dentro de um serviço e não que eu não vá olhar. Eu vou ter esse olhar, né, humanizado, qualificado, mas eu também tenho que entender ser parcial, né, com quem eu estou atendendo. Até porque eu estou trabalhando com pessoas em situação de rua, né? Então, se eu vou lá e puxo sardinha só para um lado, eu vou levar pedrada. Eu não ia me manter há quase 15 anos no mesmo serviço, né? Então, a saúde ela tem que acolher e não espantar. E aí, independente de eu ser um dentista, e não é te fazendo nenhuma crítica, é isso. Quando oi, meu amor, tá bem? Tomou água hoje? Não é só sentar na cadeira lá do meu consultório e voar um dente. Ali tem tantas outras camadas que você pode sentir e dizer assim, se eu estiver num posto de saúde, ou um ambulatório, ou um distrito, qualquer que seja, vai na assistente social, vai lá conversar isso. Isso vai fazer uma diferença enorme, não só na vida de quem você está atendendo, mas na sua vida enquanto profissional. Porque você vai se perceber o quão grande você cresceu e quanto você é. Porque quando eu estou atendendo para além do dente, eu estou destrinchando toda essa rede que eu estou engessada, que eu só estou ali no meu lugar de dentista. E eu estou trabalhando com a rede de saúde, né? Então, chegou um usuário de substância. E aí?
O que é que eu faço com esse usuário? Eu vou só arrancar o dente dele? Não. Eu tenho que encaminhá-lo para a assistência social e ver quais são as necessidades que ele está ali. Para além de ele estar com a dor de dente, que ele pode chegar com o dente gritando e só querer arrancar, né? Porque ele quer se livrar do dente. Mas eu, enquanto profissional, dizer, meu amor, tem algo mais aí. Embora não seja o nosso papel, porque a gente não é Mulher Maravilha, né? Mas a gente está aqui para isso. Que é o que eu digo sempre. Eu estou, enquanto servidor, eu estou aqui para servir mesmo. Obrigado. Obrigada por responder, né? E eu acho que isso reforça, assim, que dentro da universidade, né, essas profissões que são consideradas assim, mais clínicas, médico, dentista, às vezes até um enfermeiro que está lá na unidade, né, a pessoa chega, trata só o que ela vem trazendo, a reclamação dela, geralmente uma dor, e não enxerga o contexto daquela pessoa, não enxerga quem ela é, a vida dela, o que ela passou, né? E não se relaciona com a assistência. Aí eu acho que é justamente isso que falta dentro da universidade. É ter essa relação com a assistência, é ter esse olhar humanizado, é cantar e dançar, né? Que às vezes é tudo que faz diferença na vida daquela pessoa naquele dia e é o que vai fazer ela continuar o tratamento e ela melhorar, né? A vida dela, a condição dela. Mas é isso, eu queria agradecer. Mas é isso, a redução de danos ela é um conjunto. Né? Ela, como eu digo sempre, ela não só é a piteira e a água, ela é a rede. A gente precisa toda hora confrontar essa rede. Então, se a gente, enquanto profissional, não catucar a rede, seja educacional, saúde, ou qualquer coisa que seja desses encaminhamentos que são tirados, a gente não vai conseguir entender o que é essa redução de danos. Né? E aí é isso. Eu só queria colocar também, acho que foi cirúrgica demais, assim. É exatamente isso. Quando a gente fala desse debate da saúde na redução de danos, é muito porque as abordagens em relação à droga, ela geralmente é baseada na perspectiva da abstinência, né? Então, a gente na saúde é acostumado a isso, né? Você vem tratar a depressão, então a gente vai falar de depressão. Você vai tratar o dente, então vai ser o dente, né? E a gente esquece essa integralidade. Então, existem problemas que a pessoa vai ter com o dente que está relacionado à subnutrição, né? Que está relacionado, por exemplo, a pegar cocaína e passar na gengiva, na mucosa, né? Então, são problemas que a gente vai percebendo que às vezes não é o que está no foco ali, mas que ele é importante. E aí tem um médico sanitarista, o Emerson Merri, ele vai destrinchar os trabalhos em saúde em 3 níveis, né? Que são as tecnologias duras, as leviduras e as leves. Então, as duras seriam as teorias, né? Os procedimentos, estetoscópio, as máquinas. As leviduras, que seriam as teorias, que são interpretativas. E as leves, que é a relação. Então, ele vai falar que na articulação do trabalho em saúde, essas 3 instâncias precisam estar articuladas. Porque se você chega diante do seu paciente e você fala na linguagem que você aprendeu na faculdade, se na hora de comunicar o que você precisa comunicar ele não entender, ele não vai aderir ao protocolo de cuidado. Então, uma das coisas fundamentais no protocolo de cuidado é a forma como você comunica, é a forma como você conversa. Então, às vezes, naquele momento, ele não vai querer parar de usar droga, ele nem quer mexer na droga. Então, tudo bem, não vamos mexer na droga, vamos mexer na assistência, vamos mexer no encaminhamento para um Bolsa Família, né? Para alguma renda ali para a pessoa poder ter o mínimo. Em algum momento, talvez, vai querer voltar a falar sobre droga, mas talvez ali no momento não seja o assunto que a pessoa vai ter a vontade de falar com você. Então, a redução de danos é sustentar na relação o cuidado, mesmo quando ele não é esse cuidado ideal que vai levar a essa ideia de cura que a gente tem na saúde, né? Mas entender esse percurso, né? Como refinar esse percurso. Porque talvez hoje ele vai falar assim, que cocaína no dente não, eu nem uso cocaína, que isso? Aí dali 2, 3 meses ele vai poder sentar para você e falar assim, pô, é verdade, eu tenho um problema com isso, você pode me ajudar? E aí talvez você não vá ter as respostas, mas só de você ter a relação já vai te dar tempo de você ir buscar as respostas e voltar para ele. Né? Então a redução de danos é isso, é a gente se basear nessa tecnologia leve, que é a relação. Você tem que ter a prioridade dos protocolos, né, dos procedimentos, da ética, mas se você perde a dimensão da relação, você perdeu todo o cuidado em saúde. É exatamente onde a gente, às vezes, não consegue fazer com que a pessoa tenha uma aderência no cuidado, porque ela não confiou no profissional. Né? E aí, se ela não confiar no profissional, ela não vai confiar na técnica, não vai confiar no protocolo, não vai confiar no procedimento. Assim. Então,
Eu acho que é o creme do que refina para a gente na saúde, né? Para debater sobre como que a relação ela é tão importante quanto a evidência científica. Uma coisa não caminha distante da outra. Assim. Acho que pode ir caminhando para fechar, né? Uma coisa que eu queria trazer é a questão da saúde coletiva, né? Que a gente estava discutindo, que historicamente a saúde coletiva ela é um pioneirismo e uma ousadia, né? Daqui do Brasil, assim, intelectual e política, né? Trazer essa discussão para o coletivo, né? Antes era discutido muito no âmbito da saúde pública e daí o Brasil inova e traz essa questão da saúde coletiva. É muito importante, mas eu acho que a gente só vai conseguir virar essa chave quando a gente trazer essa perspectiva do cuidado das populações marginalizadas, né? Porque aí sim a gente vai suprir esse déficit, né, de competência cultural, né, que as travestis, que as populações tradicionais também têm, né, também carregam, seja aí os povos indígenas, os povos quilombolas, que também têm as tecnologias de cuidado, né, que tanto falta aí a esse saber, né, em saúde que é desumanizado, né? Acho que é isso. Bom, então vamos finalizando aqui, né? Eu quero agradecer, meninas, primeiramente a vocês, a Estrela pela sua vivência, por tudo que você falou aqui, a Júlia também, muito obrigada, Júlia. Né? Quero agradecer também a cada um de vocês que vieram aqui compartilhar com a gente essa roda, essa troca de saberes que é tão importante, né? A gente está aqui trocando. E para vocês também que estão aí do outro lado, muito obrigada por estar assistindo, tá? Bom, é isso, gente. Boa tarde para vocês e até a próxima.